bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos. Gostaria de iniciar expressando minha sincera gratidão ao Dr. Horácio por ter aceitado gentilmente o nosso convite para participar deste bate-papo. Agradeço também a presença de cada um de vocês aqui, assim como aqueles que nos acompanham, assistem online e aos que assistirão posteriormente. Hoje o Dr. Horácio irá abordar um tema de grande importância para todos nós em relação ao Novembro Azul. Aproveito esse momento para apresentar brevemente o Dr. Horácio. O Dr. Horácio possui uma sólida formação acadêmica e profissional, graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em 1982, onde concluiu sua residência médica na mesma instituição que em 1985. Em 1999, o Dr. Horácio obteve seu doutorado em Medicina, com especialização em Clínica Cirúrgica, pela Universidade de São Paulo, consolidando seu conhecimento na área. Desde 1989, atua como médico assistente no Hospital Universitário da USP. É especialista em urologia e cirurgia geral. Bom, agora a gente passa a palavra ao Dr. Horácio, que ele irá fazer uma apresentação, depois a gente abre com um bate-papo, né, perguntas, Dr. Horácio. Eu agradeço muito o convite, fico muito lisonjeado em estar aqui proferindo esse bate-papo e agradeço a vocês todos que vieram. O senhor vai fazer alguma apresentação inicialmente? Não, eu posso começar falando já. Tá. Primeiro falando que a nossa plateia aqui é quase mais feminina que masculina. Então, só falando para os homens, as mulheres vivem 7 anos mais que os homens. E por que acontece isso? Porque elas são mais cuidadosas. Elas saem do pediatra, imediatamente elas já vão para o ginecologista. Então elas vão tratar da puberdade, da anticoncepção. Então elas são mais orientadas que os homens. Os homens, eles não procuram o médico. Eles são super-heróis, né? Super fortes. Então eles têm essa dificuldade para procurar o médico. Então, e a maioria dos homens nem sabe que tem próstata, né? Nem sabe que esse órgão existe no corpo humano. Mas a próstata, primeiro que ela é fundamental assim, no trato reprodutivo, né? Para a reprodução ela é fundamental. E ela é sede dessa doença, esse câncer de próstata. Então o câncer de próstata é uma doença extremamente prevalente, né? Ela só não mata mais o homem que o câncer do pulmão, e ela só não incide mais, não é doença de maior incidência no homem, não é o câncer de maior incidência no homem, porque tem os cânceres de pele, que são muito frequentes, então eles são em número maior. Mas é extremamente prevalente o câncer de próstata. No nascimento, de cada 7 homens, 2 vão desenvolver câncer de próstata na vida. E 20% deles vão morrer de câncer de próstata. Os outros vão morrer de outras causas, mas com o câncer da próstata, levando o câncer da próstata à vida. Então, é muito interessante que os homens se conscientizem de procurar o médico, né? Eles têm que procurar o médico. No caso da próstata, especificamente, a partir dos 50 anos, e fazer consultas, ir lá e perguntar: será que eu tenho problema de próstata? Eu queria fazer um exame. Então, é muito bom fazer isso. Porque o câncer de próstata, ele não dá sintoma. A maioria dos sintomas prostáticos são devidos a outras doenças, e não a doença da próstata. Deixa eu fazer um corte aqui, e eu vou passar alguma coisa aqui pra gente. Eu quero mostrar para vocês o que é a próstata, onde está, como está.
né? Então, vamos passando. A próstata é esse órgão que está bem abaixo da bexiga. Acho que, eu não tenho como apontar ali, mas bem abaixo da bexiga, isso aí é um corte sagital, uma pessoa cortada sagitalmente, e uma vista lateral. Então a gente tem a bexiga, a uretra, que vai lá da bexiga até a ponta do pênis, e logo embaixo da bexiga tem esse órgão que chama próstata. Isso aí é uma glândula, e essa glândula, ela fica ao redor da uretra, como se fosse uma abraçadeira. Por que ela fica lá? Porque a próstata produz o líquido seminal, que é aquele líquido branco opalescente, que vai servir de meio de condução para os espermatozoides. Então, no momento da ejaculação, a próstata contrai e manda para dentro da uretra todo esse conteúdo, todo o conteúdo do líquido seminal. Então, a função dela é essa. E ela é constituída por glândulas e tecido muscular, para poder contrair também. A função dela, além de fazer o líquido seminal, ela produz uma substância que chama PSA, antígeno prostático específico, que só ela produz no corpo. Então, ninguém mais produz. Esse antígeno prostático específico, ele serve para liquefazer o esperma. Então, você vê que quando o esperma, quando o ejaculado é recente, ele é gelatinoso. E com o tempo ele vai se liquefazendo. Então, quem liquefaz é o antígeno prostático específico. Então, o PSA a gente vai usar como marcador tumoral, já que é uma substância que só a próstata produz. Então, quanto mais próstata, mais antígeno prostático específico. E a testosterona age sobre a próstata. O hormônio masculino age sobre a próstata e faz com que as células prostáticas elas aumentem, elas dividem também, né? Então aumenta o número de células prostáticas, que é a função da testosterona na próstata. Bom, então aqui uma outra visão. Aqui, aquela imagem ali, que tem uma bacia, mostrando a localização da próstata e qual é a dificuldade de se chegar lá. Então, quando a gente fazia operações abertas de próstata, era muito difícil, porque ela fica atrás do público, ela é praticamente escondida, super protegida. Então é muito difícil chegar lá, a via de acesso é muito difícil. Bom, e por causa dessa via de acesso, a gente foi aprimorando a cirurgia da próstata para chegar nos dias de hoje, se tornou uma cirurgia bem, digo fácil, não é fácil, não é fácil, mas é uma anatomia e uma técnica muito mais simples e menos, com menos morbidade, né? Com menos erro médico, entendeu? Eu queria falar erro médico, eu me fugiu a palavra, desculpe. Bom, nessa próstata aí, tem 3 doenças principais. Isso. 3 doenças principais. A mais frequente é a hiperplasia benigna da próstata. Essa que é devido ao contato com testosterona. Então, quando tem contato com a testosterona, todos os homens que tiveram contato com testosterona, eles vão ter chance, mesmo que sejam eunucos mesmo castrados depois de um certo tempo, eles vão desenvolver
a hiperplasia benigna da próstata. Isso em 50% dos homens vai aparecer. É lógico que não vai dar sintoma em todos esses 50%, mas vai ter alguma manifestação da hiperplasia de próstata. Essa é uma doença benigna que causa obstrução, causa sintoma urinário e é um transtorno pro paciente quando tem esses sintomas aí. A outra doença é a prostatite. Essa prostatite, ela é uma inflamação da próstata, muitas vezes sem uma bactéria, simplesmente uma inflamação. É como se tivesse uma batida, um arranhão, e aquele tecido inflama, não por conta de bactérias, mas por conta da regeneração mesmo, né? Ou você tem uma situação de alergia, você encosta alguma coisa na pele e ela cria uma alergia, vai causar muito sintoma, e como ela incide numa idade, no adulto mais jovem, isso é um transtorno muito grande, porque o sujeito vai urinar 5, 6 vezes de manhã, 5, 6 vezes à tarde, à noite acorda 4 vezes, então isso é um transtorno grande e impede o convívio social. Bom, e o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata, como eu falei, vai incidir. Os estudos dizem que 60 mil casos novos de cânceres de próstata vão aparecer no Brasil. É mais ou menos isso, 60, 65 mil. 2.000 pessoas ou 2.500 pessoas vão morrer de câncer de próstata no ano. Então, essa é a estatística, certo? Então, vamos para definir o que é câncer de próstata. Todo mundo deve saber o que é um câncer, né? O câncer como o nosso corpo vive remodelando as células morrem e o corpo cria novas células, essas células vão sendo tiradas e outras recolocadas. Esse processo aí às vezes tem alguma falha e produz células incompetentes ou células que não obedecem os caminhos naturais. Por exemplo, a célula tem que estar ligada a um tecido e ela cresce dentro daquele tecido ordenadamente. Essas células cancerígenas, elas começam a se dividir, multiplicam sem ordem, elas não têm barreira, elas invadem outros tecidos e vão crescendo, invadem os nervos, invadem os vasos sanguíneos e com esse crescimento aí, elas acabam, com essa invasão de vaso sanguíneo e linfático, acabam se disseminando para locais mais distantes do local de origem dela. O câncer de próstata o câncer de próstata entra nesse esquema. Aliás, ele é até um câncer razoavelmente benigno, porque a velocidade de duplicação celular dele é baixa. Então, isso é uma vantagem, né? E mais outra coisa também é que, assim como a célula prostática reage à ação da testosterona, o câncer também reage à ação da testosterona. A célula cancerígena também age sobre a ação da testosterona e faz com que ele aumente mais rapidamente. Então, aí a gente já vê uma abertura, né, para o tratamento do câncer. Ficando aqui na próstata, vamos pegar essa imagem aqui da próstata. Se você tiver um pequeno tumor nela, você não vai ter sintoma nenhum, né? Vamos supor que você tem uma bolinha aí de 1 centímetro de diâmetro e que seja o câncer da próstata. Então você não vai ter sintoma nenhum dessa bolinha. Você só vai ter sintoma quando o câncer atingir o colo vesical ali, a saída da bexiga,
Então aí dá sintoma. Ou quando ele atingir a uretra, obstruindo a uretra. Então câncer de próstata não dá sintoma. Quem dá sintoma são das outras doenças, né? E esse é o grande problema do câncer da próstata. Por isso que a gente tem que, não é prevenção do câncer de próstata, a gente faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Por quê? Porque se você diagnosticar o câncer de próstata precocemente, o índice de cura, não estou falando de índice de sobrevida, mas cura é acima de 90%. Então você tem uma próstata com uma bolinha só ali e vai lá, faz a cirurgia, fica impotente, incontinente, mas você vai morrer de velho, você não vai morrer daquilo, certo? Enquanto que se você tem a doença disseminada, porque da próstata, a próstata ela dissemina para osso, pulmão e fígado, preferentemente para osso. Então é muito ruim, porque a metástase óssea, a metástase, que é o tumor à distância, ele é blástico, quer dizer, ele produz tecido. Então quando está no osso, ele começa a produzir o tecido, então ele começa a empurrar o periósteo. E isso é extremamente doloroso. Então quando você vê um doente com câncer de próstata, ele tem muita dor. Câncer de próstata disseminado para os ossos. Então é muito triste ver um doente de câncer de próstata na fase terminal, porque é extremamente doloroso. Bom, aqui nós vamos falar de amenidades, né? Porque assim, qual é o fator de risco do câncer de próstata? Não tem um. O fator de risco do câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais velho o sujeito, mais chance ele tem de ter um câncer de próstata. Então, os cânceres de próstata, 60% estão acima dos 60 anos. E é muito difícil você encontrar um doente com câncer de próstata abaixo dos 40 anos. Não acho que nem tem. Então, um fator de risco é a idade. Segundo fator de risco é a raça. O câncer de próstata incide mais em negros, depois em brancos e depois em asiáticos, na proporção de 1,5 para 2, assim, dos negros para os brancos. E o grau de parentesco, outro fator de risco. Se o seu pai tem câncer de próstata, a chance de você ter câncer de próstata é 2,5% a mais. Se você tem um irmão com câncer de próstata, a chance é 3,5% a mais. Se tiver 2 irmãos, é 5%. Então é sempre ter parente com câncer não é bom. E aqui a gente inclui essa alimentação aí. A gente inclui a alimentação, mas ninguém provou nunca nada, entendeu? Mas a gente imagina que o sujeito obeso, que se alimenta com muita gordura, com muito corante, está exposto a muitos cancerígenos aí, então ele tem uma chance maior de desenvolver o câncer da próstata. Então tudo isso aqui, ó, os fatores de risco, todo esse negócio aqui, os vegetais, selênio, vitamina D e E, leucopeno e ômega 3, que a gente acha que faz bem para a próstata, é muito bom você comer seu licopeno, comer tomate, o que for aí, o cranberry, mas não tem nada provado, entendeu? A gente imagina que seja bom, mas não tem nada provado cientificamente. Falar, um grupo comeu licopeno, o outro não comeu e esse grupo teve menos câncer de próstata que o outro. Não está provado. Isso aqui é a história natural, só para... Eu não quero entusiasmar, porque eu acho que você tem que ficar com medo. A sobrevida de 5 anos nos cânceres de próstata, quando o tumor está só na próstata, é de 93% a 100%. Quando ele está com disseminação local, ele saiu da próstata e invadiu o tecido vizinho,
é também de 94% a 100%, quer dizer, não muda muito. E quando ele já está metastático para o corpo inteiro, é de 30% a 33%. Quer dizer, o sujeito que tem um câncer de próstata, ele vai viver um tempo, né? Até aquilo sair do controle. Bom, aqui eu estou mostrando só uma imagem para mostrar a hiperplasia benigna aqui no lado esquerdo, a próstata normal e a hiperplasia benigna, porque a hiperplasia benigna ela aumenta tanto a próstata que ela fecha a uretra e não deixa urinar, né? Aqui é uma imagenzinha, um esqueminha do tumor de próstata. Como é que ele incide? Dentro da próstata, certo? Aquelas manchinhas brancas ali, tá? Então ele incide daquele jeito. Quando ele está nessa fase é impossível ter sintoma, não tem. E aqui os estágios do tumor de próstata. O estágio 1 está localizado num lobo só, estágio 2 em 2 lugares, estágio 3 em vários lugares, e o estágio 4 saindo da próstata já. Tá? Bom, então aqui está falando de hiperplasia benigna, eu não vou me deter aí, porque é simplesmente um aumento da célula normal, crescendo bonitinha, conforme ela é anatomicamente, certo? Então o que acontece? Em cima dessa hiperplasia de próstata, pode ocorrer o câncer de próstata. Então o sujeito vai lá no médico porque ele está com a próstata grande, por causa de uma doença benigna, a idosa, o PSA, está lá em cima. E aí você faz o diagnóstico do câncer de próstata sobre a hiperplasia benigna. Isso aqui são os sintomas. Esses sintomas são associados a todas as doenças, essas todas as doenças da próstata, que são urgência miccional. O sujeito dá vontade de ir no banheiro, tem que sair correndo. De vez em quando você vê os professores passando correndo, né? Sai da noite. Noctúria, o sujeito passa a acordar à noite várias vezes, e esforço miccional, às vezes para começar, o sujeito fica lá no banheiro, você vê alguém lá que está escapoiado, leva 5 minutos para começar a urinar, é o esforço miccional e o gotejamento terminal, às vezes é no fim, porque aí não para, a urina fica pingando, até leva mais 10 minutos. Então esses são os sintomas associados a problemas prostáticos, né? E a gente classifica esses sintomas aí como irritativo e obstrutivo, né? Porque o obstrutivo é aquele esforço miccional, aquele negócio, o jato é fraquinho, né? Parece que você tem que estar empurrando. E os irritativos são os sintomáticos, disúria, palaciúria, e a urgência miccional. Esses aí são os irritativos que a gente chama. Então esses aqui dá para tratar com remédios irritativos. Os outros, você tem que desobstruir, é cirúrgico. Bom, vamos lá. Aqui é uma visão da cirurgia da próstata, da doença benigna da próstata. A cirurgia do câncer não pode fazer isso. Cirurgia do câncer não pode ser essa técnica cirúrgica. Acho que agora o povo não vai mais procurar o médico. Não, então 50% dos homens vão ter problema prostático. Desses 50%, 30% vão ter que fazer alguma coisa, ou remédio, cirurgia, alguma coisa vão ter que fazer. E a doença, ela, no centro cirúrgico, é a cirurgia que é mais realizada, só não é mais realizada que a cirurgia da catarata, porque tem 2 olhos. Se tivesse 2 próstatas, a gente ia bater o Agora, o homem tem muito medo disso, mas não é para ter medo, é para resolver, entendeu? É resolver, porque se fica obstruído, o rim não consegue mandar a urina para baixo.
Então acaba levando a insuficiência renal, né? Bom, isso aqui, isso para outra. Isso já falamos, né? Então, a grande sacada desse negócio é fazer o diagnóstico precoce e o tratamento. Então, por isso que houve uma revolução aí de 1980 para cá, no sentido de fazer o homem consultar um médico e fazer exames para diagnosticar o câncer de próstata. Isso aí até que foi ruim um pouco, porque a gente começou a fazer diagnósticos excessivos, entendeu? E tratamentos excessivos. Então, como é que faz o diagnóstico do câncer de próstata? Vai lá, o cara foi lá, falou, quero fazer o diagnóstico, quero ver se eu tenho. Você faz uma historinha dele, vê se ele está com esses sintomas ali no banheiro toda hora. Você examina ele, faz o toque retal, porque o toque retal ele é fundamental. Assim, uma pessoa que nem eu, que já operou, ou qualquer médico já que operou muito, ele na ponta do dedo, ele sabe o tamanho da próstata. A gente tem uma ideia muito boa, precisa. Tocando a próstata pelo reto mesmo, a gente tem uma ideia precisa. E tem ideia também da textura da próstata, porque quando é tumor, ela é uma pedra. O tumorzinho lá, ele vem como uma pedrinha, e a próstata mesmo vem como o nariz, assim, você toca, ela é macia. Então a gente tem uma ideia muito boa. Bom, vamos lá, você fez a história, o exame físico, toque retal tem uma bolinha lá. Aí nós vamos dosar o PSA. Essa dosagem de PSA é fundamental, porque o câncer ele produz mais PSA que o tecido normal. Então o PSA vai estar mais elevado. Bom, aqui também o fato de ter PSA elevado não significa que é câncer. Por quê? Porque se você tem hiperplasia benigna, tem uma próstata lá muito grande, 50, 60 gramas, o teu PSA também é maior, porque a célula prostática também produz PSA. Se você tem uma inflamação, uma prostatite, também o PSA vai estar elevado. Se você andou de bicicleta, também o PSA vai estar elevado. Se você teve relação um dia antes de fazer exame, também o PSA vai estar elevado. Então, quando o PSA está elevado, você tem que falar, opa, aqui precisa ver melhor, precisa ver por que está elevado esse PSA, certo? Então, o toque retal ali, o moço não está gostando ali. O toque retal, ele é desse jeitinho mesmo. E a gente só toca esse lado da próstata, a gente não toca a próstata inteira, é só uma face da próstata. Mas essa face da próstata aí incide, grande parte dos tumores incide aí nessa face da próstata. Então, só para você ter uma ideia, o toque retal ele acerta 30% das vezes. O PSA acerta 50% das vezes. Se a gente fizer os dois juntos, a gente acerta 70% das vezes. Então, por isso que a gente faz os dois juntos. Isso aqui, nós estamos mostrando aqui uma biópsia de próstata, né? O probe entrando ali, ele vai tirar um filete da próstata. Então, quando é que a gente tem que fazer biópsia de próstata? Quando você tem PSA maior que 10. PSA maior que 10 é um sinalzinho de que a coisa não vai bem. Quando o toque retal é suspeito e você tem PSA acima de 2,5 para pessoas com menos de 50 anos e PSA acima de 4 para pessoas acima de 60 anos. Então aí está indicado fazer a biópsia. Então o que aconteceu aqui foi o seguinte, a gente começou a fazer biópsia indiscriminadamente e a gente começou a achar tumor de próstata. Acontece que esses tumores aí, de 15 a 20%,
dos homens tem um tumorzinho da próstata que está quieto lá, está quiescente. A gente chama de indolente. Quer dizer, ele não progride, ele fica quieto, mas tem um tumor lá. Então, hoje a gente faz uma ressonância nuclear magnética para ver melhor a distribuição dos tecidos, porque a ressonância enxerga bem os tecidos, enxerga bem o limite de cada tecido, inclusive para diagnosticar a invasibilidade do tumor quando tem. Bom, isso aí é o exame. Isso aqui é a classificação anatomopatológica lá do exame. Quando você tem o tumor de próstata, então você vai ver na lâmina. Então cada corte é um estadio. No primeiro corte ali é um câncer benigno. Aqui no último corte, que a gente chama de escala de Gleason, né, é o Gleason 5. Então você vê que o tecido é completamente desarranjado, não tem ordem nenhuma. Então esse aqui é o Gleason máximo. Esses tumores são extremamente agressivos. Então esses tumores têm que fazer quimioterapia e muitas vezes, se você der sorte de pegar bem no começo, tem que tirar a próstata, não dá para deixá-la lá. Mas se tiver avançado, geralmente quimioterapia, radioterapia. Vamos abrir aqui para as perguntas, dúvidas, né? O doutor Horácio falando do nosso público feminino, né? Porque geralmente, antes da nossa conversa aqui, estava falando, é a mulher que vai atrás, né? É a filha, é a esposa, é a mãe que se preocupa, porque o homem realmente, posso dizer esse termo, me desculpem os homens, é um pouco relaxado, né? Eu não vou, você não se preocupa muito com a saúde, né? Geralmente é a mulher que se preocupa mais. Então acho que por isso a gente tem aí um público feminino aqui. Porque geralmente tenho certeza aqui que as mulheres vão falar com o marido, com o pai, com o filho. No meu caso eu sempre pego no pé do meu marido para ele fazer os exames, né? Que se deixar por ele. Se ele estiver assistindo aqui, peço desculpa, mas é a pura verdade, né? Não tenho o que falar. Então vamos abrir aqui algumas perguntas, dúvidas, mitos, né? O PSA, em alguns casos, o toque ele é deixado para acima de 50 anos, geralmente, né? E o PSA é um exame até 450 anos do PSA. Você havia dito que acima de 40, né, 44 seria o toque e o PSA. Mas o PSA não é uma garantia já mais segura, talvez? Eu digo porque muitos têm medo desse primeiro passo, né? E o PSA tem sido uma boa solução ou não para esse? Não, o PSA é uma solução muito boa, muito boa. Tanto é que hoje, cada vez está se fazendo menos o toque retal. Eventualmente, os médicos eles preferem fazer o toque retal se tiver um PSA alterado, porque hoje a gente tem a ressonância magnética. Então, se você tem um PSA aumentado, você já pede a ressonância, que é uma maneira muito melhor de você ver o tumorzinho lá. E de ver, estadiar, né? Saber qual é a agressividade dele. Entendeu? Então, por isso o toque retal cai meio em desuso. É por isso que eu queria esclarecer, porque isso pode ser um impeditivo muitas vezes para o homem. Porque a gente tem essa questão da masculinidade e acha que. Né, e hoje há soluções, então não se proteger, não fazer o acompanhamento hoje não muitas desculpas. Então, mas a gente tem que conscientizar o seguinte: esse negócio da masculinidade, isso foi para priscazeras. Eu concordo, mas ainda existe. Porque hoje você cai num hospital por qualquer doença, sim, entendeu? Vai lá, você vai fazer lavagem, vai fazer um monte de coisa, entende? E a gente está sujeito. E hoje tem muito recurso. Então, mesmo na próstata, quando eu comecei a consultar, a gente via câncer de próstata disseminado todo dia havia um paciente com câncer já metastático, no gradeado costal, com muita dor, todo dia. E hoje não é mais assim, hoje a gente até pode pegar um ou outro,
mas não com tanta frequência. Por quê? Porque já esse diagnóstico precoce aí ajuda muito o final de vida, a qualidade de vida. É isso que é o importante. Nem dá para falar que aumenta a sobrevida. Aumenta a sobrevida, 60 anos não vai aumentar muito a sobrevida. Mas vai melhorar muito a qualidade de vida. Entendeu? Quer fazer uma pergunta? Pergunte. Como que é a cirurgia da próstata fisicamente? Pela frente, por trás, depende do caso? Eu vou mostrar no slide aqui, mas hoje, com o advento da robótica, porque eu mostrei lá que a localização da próstata, ela anatomicamente está num lugar difícil, atrás do púbio, você ir lá com o dedo e tal, tem vasos grandes, então geralmente tem uma morbidade ali se você for com a mão. Hoje com a robótica, as pinças e a ótica, olha lá, no local, né, com aumento de 5, 6 vezes. Então a cirurgia ficou extremamente melhorada. Não vou falar que é fácil porque não é. Melhorada. O sujeito opera num dia, no segundo, terceiro dia já vai para casa. E mesmo a sequela, que é a pior sequela da cirurgia, é a incontinência e a impotência, certo? A incontinência eu acho a pior, né? Porque a impotência, se põe uma prótese peniana no sujeito lá, ele vai em frente, entendeu? Mas mesmo essas sequelas aí diminuíram muito. É uma pena que não está disponível para a população como um todo, né? Como um todo, mas nós chegaremos lá. Eu queria perguntar se a quantidade de relações tem ligação direta ou indireta, se influencia na incidência do câncer de próstata. Depois da fase, assim, na fase do idoso, né? Supõe ignorância do assunto, que com os jovens talvez não tenha nada a ver, mas talvez com a curva de idade, essa é a minha dúvida, se a quantidade de relações pode ter alguma influência na incidência de câncer. Não tem influência. Mas eu posso te dizer que a quantidade de ejaculações para a próstata é um bom remédio. Tá? É um bom remédio, porque a próstata ela produz o sêmen. E se ele fica. Você entendeu, né? Ai, meu Deus. Mais alguma pergunta? Eu tenho outra pergunta. Hoje tem uma prática de massagem na próstata. Existe algum estudo sobre isso, se é bom ou não? Olha, deve ser bom para alguém. A gente, há muitos anos, a gente fazia massagem na próstata para recolher o líquido seminal, para analisar, para fazer cultivo de bactéria e tal. Então a gente fazia uma massagem na próstata e quando saía o líquido pelo pênis, a gente recolhia aquele líquido. Mas eu acho que não tem estudo nenhum a respeito. Tá? Estão te enganando. Isso aí. E andar de bicicleta aumenta o PSA? Porque tem algum estímulo? Aumenta, por causa do estímulo mesmo, por causa do traumatismo. Tem relação com essa massagem também? Então, se você massagear a próstata... Não, a massagem que eu estou falando é pôr o dedo no reto e massagear a próstata, né? Vigorosamente. Se a gente fizer toque retal no consultório e o sujeito for colher o PSA no dia seguinte, na mesma hora, esse PSA sobe para 70, 80, entendeu? A gente leva um susto. Por isso que na primeira consulta eu nem faço toque retal, eu peço para trazer o PSA, depois a gente faz o que tem que fazer. Entendeu? Mas o PSA vai elevar a nossa, libido de alguma forma? Não. Com o PSA mais elevado? Não.
Não tem nada com a libido. É só uma ampliação da próstata. Ela se... É, só porque você massageia e ela libera o PSA. Agora, uma dúvida então, questão da bicicleta. Quem anda muito de bicicleta tende a ter uma incidência maior? Não, isso é só para... Como eu falei, quando o sujeito vem com PSA alto, você não vai rotular ele como um câncer de próstata, como tendo câncer de próstata. Então, você tem que ver as causas que levam ao aumento do PSA. Exato. Então, o traumatismo é uma causa. Andar de bicicleta é uma causa. Certo? Andar a cavalo também. Tá? Onde eu estava aqui? Acho que mais um. Deixa eu ver aqui. É o diagnóstico, né? O diagnóstico. Então a gente, só para terminar aqui, a gente tendo lá toque retal com tumor, PSA alto, a gente precisa fazer o diagnóstico, né? Porque o diagnóstico você só faz quando você faz a biópsia. Então aí é o diagnóstico de certeza que tem um tumor lá. Então você faz a biópsia e achou o tumor. Quando achou o tumor, a gente tem que ver qual a classificação dele. Porque se ele é Gleason 6, que é aquele baixinho, ele pode até não ser tratado, pode até ficar sob vigilância. Agora, o Gleason 7 tem que tratar. O 8, o 9 e o 10, esse obrigatoriamente tem que tratar. Tá? O que mais? Então, a gente está lá com a biópsia. Eu pulei uma fase. Mas olha, a gente está com toque retal positivo, PSA alto. Então a gente vai indicar, antes da biópsia, a gente vai indicar uma ressonância nuclear magnética. Essa ressonância, ela vai rastrear a próstata e vai achar diferenças em tecido dentro da próstata. Então, se tiver um tecido mais rígido lá dentro, a coloração vai ser diferente na tomografia, na ressonância. Então, vai rastrear melhor. Então, por isso que o diagnóstico hoje, a biópsia hoje a gente pede depois da ressonância. Tá? Bom, biópsia positiva, vamos começar a tratar. Doença localizada, só tem uma bolinha lá dentro, nada mais. Gleason 6. Então eu posso chegar para o meu paciente e falar, olha, você tem que vir aqui cada 6 meses, repetir o PSA, a gente tem que fazer isso até a coisa mudar. Entendeu? Se ele vai levando, ele fica sem cirurgia, sem tratamento. Se modifica, o PSA aumenta, o tumorzinho aumenta, então aí já vai para outra fase, cirurgia. Que não precisa ser cirurgia, pode ser radioterapia. Vamos lá, para as doenças localizadas ainda, que já estão fora dessa fase de vigilância, né? A gente chama de vigilância essa fase. A gente vai para a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata. Isso aí pode ser feito como? Pode ser feito com o robô, pode ser feito aberto, pode ser feito por laparoscopia. Hoje, a gente prefere só fazer com o robô. E é isso que vai prevalecer daqui para frente, com certeza. Você pode também, se não quiser operar, ou eu dou a preferência para o paciente, eu deixo ele opinar nesse ponto, porque a gente pode fazer radioterapia. E a radioterapia são 30, 36 sessões de radioterapia, radioterapia conformacional, tá? Hoje é muito bem localizado, e o resultado é igual ao da cirurgia, semelhante. Então pode fazer a bracterapia, a radioterapia. A bracterapia a gente não usa mais, porque ela
colocar agulhas radioativas dentro da próstata. Mas isso aí dá muita comorbidade. Quando a doença é disseminada, aí o sujeito chegou lá, já tem metástases, o que faz? A gente faz hormonioterapia. O que é hormonioterapia? É retirar ou bloquear completamente a testosterona. Certo? Você pode fazer isso fazendo orquiectomia, retirando os testículos, ou bloquear com hormônio. Tem hormônio que entra nos receptores da testosterona, ocupa o receptor, e aí a testosterona vai lá e não encontra a casinha para chegar para fazer o efeito. Então, bloqueia. E hoje também a gente tem injeções de bloqueadores que duram 3 meses. Então, cada 3 meses toma uma injeçãozinha. Tá? E a quimioterapia, quando esses métodos aí falharam, então a gente vai para a quimioterapia, que essa quimioterapia clássica com medicamento que promove morte celular, tudo mais. Hoje isso aí está bem avançado. Tá? Bom, isso aqui eu pus só para impressionar, mas isso é uma visão do doente deitado, aí a preparação para o câncer de próstata, o doente deitado, aqui a barriga aberta, o pub lá em cima, e o doutor pegando um vaso ali. Aqui mais da anatomia, só para mostrar esses nervinhos aqui, esses nervinhos são os nervos eretores, esse do círculo ali, ó. São os nervos eretores. Então, quando faz a cirurgia da próstata, o cirurgião procura preservar esses nervos, né? Então, ele vai por baixo desses nervos para preservar esses nervos e manter a ereção, né? Aqui, quando a gente retira a próstata, fica assim, ó, a próstata ali, normal, né? A próstata retirada, a gente vai unir a uretra no colo vesical. Esse aí é o final da cirurgia. Esse aqui é uma outra técnica de prostatectomia. Também eu acho que pouca gente faz isso agora. Mas é via perineal. Faz uma incisão ali em cima do reto, abaixo do pub, ele entra por ali e descola a próstata inteira. Bom, esse aqui é o robô que é utilizado para operar a próstata. Está aí manipulando o robô. Bom, aqui é a incisão. A cirurgia é essa incisão aí. A cirurgia laparoscópica e os probes da cirurgia robótica são essas punções, são essas 5 punções. Essa aqui é a tal da braquiterapia que era feita antes. Então essas agulhinhas vão lá na próstata. As agulhinhas com radioativas. E esse ali é a radioterapia. O sujeito vai lá, deita na mesa, marca e 36 vezes, vai lá, aperta o botão. Bom, complicações. Incontinência urinária, essa é pior. Incontinência total, ele fala aí 1 a 2%. Eu acho que é um pouquinho mais, viu? Acho que é um pouquinho mais. Incontinência parcial, 16 a 5%. E e uma incontinência mínima, porque assim, quando o sujeito tira a próstata, quando ele da posição sentada para levantar, ele tem um escapezinho. Da posição agachada para levantar, tem um escapezinho. Então isso ocorre bastante em muitas pessoas, 40% aí na estatística. Bom, tem mais outras coisas aí. Bom,
A impotência, bom, quem está se livrando do câncer de próstata não precisa ficar pensando em impotência, né? Também. Mas a impotência, ela realmente, o sujeito já tem uma idade, ele já não tem a atividade sexual normal. Normal não, semelhante a de um jovem, isso que eu quero dizer. Então, ele vai, pode ser que ele perca aí a potência, mas se acontecer isso, prótese peniana, não tem o que pensar. E o sujeito faz questão, porque tem gente que faz muita questão de ter a ereção, né? de ter relação. Então, prótese peniana. Acho que acabei. Isso aqui é só mostrando aqui, isso é uma cintilografia. Aqueles pontinhos brancos lá na bacia, no gradeado costal e na coluna, são as metástases do câncer de próstata no esqueleto do indivíduo. É isso que aparece. Só para ilustrar. Bom. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não sei se eu fui muito prolixo. Não. Bom, o certo é procurar a mensagem. A partir dos 50 anos, ou a partir dos 45, se você tem irmão, pai, primo com câncer de próstata, comece a fazer o exame. Não custa nada, você faz o diagnóstico precoce, porque não vai te livrar de ter o câncer, né? Porque isso é uma coisa individual de cada um. Não livra você de ter o câncer, mas faz o diagnóstico precoce. Então você imagina uma bolinha pequenininha, você com 70, 80 anos, faz o diagnóstico, faz radioterapia, acabou, você tem mais 20, 30 anos de sobrevida, certo? E todo ano precisa passar. Todo ano é bom passar. Então acho que é isso, né? Não temos mais dúvidas, a gente podemos encerrar. Não, tá no tempo, né? Então, mais uma vez aqui, agradeço novamente a presença de todos os participantes aqui, quanto online, e um agradecimento especial ao Dr. Horácio, né? Que generosamente compartilhou o seu tempo, né? Que complicado, né? Saindo do hospital, indo para a clínica, seu tempo e seu conhecimento. E tenho certeza que sairemos daqui enriquecidos com essa experiência. Muito obrigada e até uma próxima.